Vamos retomar a pergunta em debate. A suspensão do compartilhamento de dados da Operação Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República é uma espécie de perdão para os supostos abusos cometidos pelos procuradores? Bom, alguns ouvidos um pouco mais atentos e um pouco mais sensíveis, eles podem achar a formulação desse questionamento um pouco tendenciosa, né? Afinal, o perdão pressupõe a existência do pecado e também do arrependimento do pecador. Ocorre que os membros da Força Tarefa da Lava Jato não reconhecem a prática de qualquer tipo de abuso ou de ilegalidade, assim como todos os órgãos correcionais do Ministério Público e da magistratura até hoje acionados pelas defesas milionárias dos grandes corruptos processados pela Operação Lava Jato. Aliás, corruptos investigados, processados, julgados e condenados como nunca antes na história desse país. Isso respeitados o devido processo legal, o direito ao contraditório e a garantia de ampla defesa. Portanto, seguindo o manifesto aqui dessa emissora, comecemos pelos fatos. Até hoje, a Justiça brasileira não identificou qualquer abuso cometido pelos membros da Lava Jato em sua atuação na Força Tarefa. Se houvesse irregularidades, delegados, procuradores, até juízes já teriam sido duramente penalizados. Afinal, já são aí mais de 6 anos de força-tarefa e aquele fiasco panfletário da Vaza Jato, que é o vazamento de mensagens privadas obtidas de forma criminosa, já fez até aniversário. Não deu em nada, porque lá não havia nada. Nada que inocentasse os corruptos, nada que livrasse os lavadores de dinheiro, nada que abonasse os quadrilheiros e tantos outros criminosos que, ao lesar o patrimônio público e assaltar os cofres do governo, fizeram da população mais pobre e mais vulnerável do Brasil as principais vítimas da sua delinquência. Mas vamos esquecer, por um momento, os corruptos que lesaram a pátria e vamos voltar a falar do combate à corrupção. É preciso ter em mente que a Lava Jato é a operação mais vigiada da história. E não apenas pela imprensa militante, pela advocacia garantista e pela elite do judiciário, mas também pelos órgãos correcionais. Todos os anos, a Corregedoria-Geral da República realiza fiscalizações ordinárias e até extraordinárias nos núcleos da Lava Jato espalhados pelo Brasil. E os relatórios corroboram a lisura da operação e a idoneidade dos seus membros na sua atuação profissional. Por isso que é tão estranho o Procurador-Geral da República se referir à Lava Jato como um órgão autônomo, com potencial de estar atuando de forma ilegal e clandestina, como um perigoso instrumento de aparelhamento alheio aos controles e fiscalizações inerentes ao Estado de Direito e à República. Gente, por favor, esse tipo de colocação beira a hipocrisia, porque é o próprio Procurador-Geral, por meio de portaria assinada, que institui e renova grupos de trabalho e forças-tarefas encabeçadas pelo Ministério Público. Sai da caneta do PGR a autorização para o trabalho coordenado de delegados e procuradores. Fora que o procurador sabe muito bem que esse acesso que ele deseja às investigações da Operação Lava Jato é, além de ilegal, inconstitucional. Artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, é princípio institucional do Ministério Público a independência funcional. Em outras palavras, a chefia exercida pelo Procurador-Geral da República tem aspecto exclusivamente administrativo, porque a atuação de cada promotor, de cada procurador, é delimitada apenas pela sua consciência jurídica e pela letra da lei. E percebam que a independência funcional é um mecanismo constitucional que protege não apenas a autonomia desses nossos valorosos promotores de justiça, mas também a sociedade como um todo, porque ela previne a concentração de poder e de informações sensíveis num cargo de natureza política, como adiantou o meu debatedor, que é o cargo temporário do Procurador-Geral, indicado pelo Presidente da República, e no caso específico do doutor Aras, com a agravante de ter sido escolhido fora da lista tríplice. Portanto, se o PGR deseja compartilhamento de informações ou de provas, ele que exponha seus motivos formalmente, fundamentando a necessidade e a utilidade de obter esses dados. Qualquer coisa fora disso levanta sérias suspeitas sobre a real motivação do senhor Augusto Aras. Aliás, falando nisso, em suspeitas, se o Procurador-Geral da República suspeitasse de abusos cometidos pela Lava Jato, bastaria especificá-los oficialmente, claro, por escrito, e submetê-los à Corregedoria, para que se apurasse pelas vias legais eventuais excessos. É bem simples, mas, ao invés disso, o senhor Aras prefere fazer às vezes de comentarista, lançando dúvidas sobre o próprio órgão que ele comanda.
e se submete ao ridículo de fazer uma live para ser incensado e ovacionado por seus antigos colegas. E quem são esses colegas? Na palavra da jornalista Thaís Oyama, do Grupo Folha, que é um conglomerado de comunicação que a gente sabe faz oposição sistemática ao atual governo. Aspas, a plateia virtual de Aras era formada pela fina flor dos advogados criminalistas do país, daqueles que só topam se sentar para conversar a partir de 7 dígitos, para bom entendedor, de 1 milhão para cima. Para os causídicos das bancas de ouro, a fala do procurador-geral caiu como um som mavioso, quase tão agradável quanto o tilintar de moedas, dado que quase todos eles têm clientes pendurados na Lava Jato. Com sua conferência, afinal, Aras conseguiu o que muitos integrantes do grupo tentaram fazer sem sucesso nos últimos 6 anos, transformar a Lava Jato em palavrão. Palavras da Thaís Oyama. E aqui é o ponto central. O ataque da PGR à Lava Jato, que foi freado juridicamente pela acertada decisão do ministro Fachin, ele se dá em múltiplas frentes, incluindo, claro, a comunicação. O procurador-geral sabe que ele não pode violar a autonomia funcional do Ministério Público. O procurador-geral sabe que os membros da Lava Jato não são seus subordinados. O procurador-geral sabe que não pesa contra a operação nenhuma penalidade por abuso de autoridade ou de poder. Ainda assim, ele repete a exaustão as suas críticas infundadas e indevidas à força-tarefa. E faz isso porque entende que uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar verdade. Aliás, essa é a definição de uma narrativa política. Uma interpretação da realidade que não corresponde aos fatos, mas que é veiculada sistematicamente para manipular a opinião pública. As narrativas se desconstroem na presença da verdade. O que realmente assusta é imaginar por que raios o Procurador-Geral da República quer controlar e frear a maior operação de combate à corrupção da nossa história. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Caio, parabéns pela sua fala inicial, muito interessante, mas tem alguns pontos que a gente tem que levantar. Você disse que, de fato, a Lava Jato ela passou por alguns processos correcionais, mas o ponto aqui é exatamente uma desconfiança de que documentos tenham sido omitidos desses processos correcionais. Isso é muito grave, né? É claro que se a gente esconder tudo que tem de errado, nenhum processo de investigação ele vai achar qualquer coisa contra a gente. E, na verdade, tem uma série de processos abertos ainda que estão investigando o comportamento desses procuradores. E uma coisa é clara, a Vaza Jato, as informações que foram obtidas pelo The Intercept Brasil e pelo conglomerado de veículos de imprensa que participaram dessa análise, ela não tem o efeito de punir os procuradores, porque ela é, para esses fins, e você sabe bem isso, Caio, é considerada uma prova ilícita, né? Aquilo foi obtido por meios ilegais. Isso está à margem de discussão. Inclusive, essas pessoas foram identificadas, foram processadas, estão sendo processadas, estão com medidas cautelares, chegaram a ser presas, né? Mas isso não esconde o fato de que existiram abusos, existiram vazamentos seletivos, existiram combinados entre as partes, e isso está muito além do que se permite num processo penal democrático. Isso é muito importante a gente frisar. É claro que a fala do procurador Aras, ela foi bastante repercutida, mas a gente precisa ter cuidado também em dizer quem era a plateia dele, né? A fina flor da advocacia, que só cobra 7 dígitos. Eu faço parte desse grupo que organizou a live e eu posso aqui testemunhar, Caio. Não somos todos nós que recebemos aí honorários de 7 dígitos ainda, quem sabe um dia. Mas eu posso afiançar isso com toda certeza. É um grupo feito de professores, 25% dos membros desse grupo, que é um grupo de 256 pessoas, que é o número das pessoas que cabem num grupo de WhatsApp, são professores de várias universidades, então está longe de ser uma elite aristocrática da advocacia. E se fosse também não teria qualquer problema, né? Foi uma divulgação feita para várias pessoas, tinha milhares de pessoas assistindo e isso foi repercutido várias vezes. Não estava sendo incensado. O procurador falou e repetiu aquilo depois. Ele repetiu as mesmas coisas em uma reunião na própria PGR, a reunião que repercutiu toda sexta-feira. Então, não parece que seja uma questão do ambiente que ele estava. Aquilo é uma preocupação genuína do Procurador-Geral da República, escolhido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro.
Doutor, bom, em primeiro lugar, queria parabenizá-lo aí pelo sucesso financeiro, seja ele atual ou iminente, né? De fato, a fina flor da advocacia criminal estava lá assistindo. Eu não sei se essa reunião a qual você se referiu é a reunião do Conselho do Ministério Público Federal e aqui a nossa solidariedade à procuradora que foi duramente ofendida. Aí algumas pessoas identificaram traços de machismo, de misoginia. Eu identifiquei apenas uma flagrante falta de educação por parte do senhor Procurador-Geral da República ao fazer insinuações de caráter pessoal e familiar para uma procuradora. Isso é uma vergonha que está registrada aí para a consulta do espectador. Eu não vou ficar repercutindo o tipo de fala que foi feita, porque eu não vou dar mais divulgação a esse tipo de absurdo. Bom, essa suspeita, né, de ocultação de documentos, não há ninguém mais qualificado na República para tomar as devidas medidas legais contra isso. Ora, se ele fala que há ocultação de documentos, é com base no que o Procurador-Geral levanta essas suspeitas? É ele que oficie a Corregedoria, né? Afinal de contas, ele é o chefe administrativo. E sobre a prova ilícita, cumpre lembrar que não existe direito absoluto. Até princípios constitucionais podem ser relativizados. Então, diante de uma prova que inocente um réu que esteja, porventura, inclusive sendo perseguido judicialmente, politicamente, o que quer que seja, ministros do próprio STF já admitiram o uso de prova ilícita. Portanto, a Vaza Jato ela não para de pé não apenas pela obtenção criminosa das provas, mas porque lá não há nenhum fato ilícito incontroverso, se as mensagens, de fato, corresponderem à verdade, né? Porque a gente sabe que houve erros de autoria, erros de datação, edição das mensagens, então não dá realmente para a gente confiar num site panfletário que se traveste de jornalismo, né? Mas, enfim, eu vou seguir aqui depois a minha argumentação constitucional. Já passo a palavra aí para o doutor Bruno. Caio, não foi bem um site panfletário, né? Foram vários veículos de comunicação, entre os quais a Veja, que fez, para usar uma expressão sua, oposição sistemática aos governos de esquerda até hoje, né? Então, não dá para a gente reduzir isso apenas a um veículo de comunicação, né? Isso foi estudado, teve o double check por vários jornalistas e é uma informação que, inclusive, acabou sendo reconhecida por várias dessas pessoas. Uma das procuradoras da Lava Jato pediu desculpa por uma mensagem que era relacionada ao neto falecido do presidente Lula. O ministro Sérgio Moro negou uma mensagem na qual ele falava algo do MBL e pediu desculpa pela mensagem. Então, existiram vários reconhecimentos em relação a isso. Mas o interessante é que a gente não pode pegar isso pelo fim, olha, ninguém foi responsabilizado, logo não existiram nenhum mal feito. É a mesma coisa que eu dizer que se ninguém foi preso em uma favela que está comandada pelo tráfico, é porque lá não existe tráfico. Esse é um raciocínio tautológico, né? E o fato de alguém ter sido condenado também não quer dizer que, na realidade, essa pessoa fez alguma coisa. Eu vou dar um exemplo histórico religioso. Jesus Cristo foi condenado pelas leis de Roma em um processo que jamais foi anulado. E isso não quer dizer que ele representou o perigo que, à época, o levou a uma sentença de execução. Isso não quer dizer, a gente não pode partir do princípio, a gente não pode partir do fim. A gente precisa analisar materialmente as informações. E esses abusos que foram revelados pelo The Intercept ainda não chegaram a ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Talvez tenhamos uma oportunidade em breve de um julgamento muito importante que falará sobre a parcialidade do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. Mas ainda está em aberto e nós temos que esperar isso. Olha, doutor, por mais tentador que seja, eu vou me furtar aqui ao deleite de contra-argumentar a sua comparação entre Jesus Cristo e os réus da Lava Jato. Prefiro seguir com esmiuçando aqui o argumento da Constituição para trazer exatamente o texto legal para o espectador da CNN, artigo 127. O Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte: são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. E eu vou focar aqui nesse último ponto, independência
funcional. O site Migalhas, né, que o doutor sabe, é um site muito reconhecido no mundo jurídico, ele publicou aí há alguns anos um artigo colaborativo intitulado Independência Funcional, pressuposto da democracia. E aqui há uma conceituação muito interessante desse princípio. Aspas. Primeiramente, é necessário mencionar que a independência funcional se refere tanto à instituição como um todo, né, que é a independência externa, como a cada membro individualmente, que é a independência interna. Em seu aspecto externo, né, institucional, significa que, no âmbito das suas atribuições, o Ministério Público atua sem interferência de nenhum órgão ou poder. Até aí, ok. Só que, no seu caráter interno, portanto individual, a independência funcional torna os membros da instituição vinculados apenas à sua consciência jurídica, eu usei essa expressão na minha fala inicial, e guiados tão somente pela Constituição Federal e pelas leis em geral, não havendo no desempenho das suas atividades funcionais hierarquia ou subordinação entre membros, órgãos ou instâncias internas da instituição. Isso se choca com as notas, vou citar uma nota específica, publicada pelo Procurador-Geral da República, que diz o seguinte: apesar da Lava Jato ter êxitos obtidos e reconhecidos pela sociedade, não é um órgão autônomo e distinto do Ministério Público Federal. Então você vê que ele foca na unidade do Ministério Público. Fora disso, a atuação passa para a ilegalidade, porque clandestina, torna-se perigoso o instrumento de aparelhamento, com riscos ao dever da impessoalidade e assim alheia aos controles e fiscalizações inerentes ao Estado de Direito e à República, com seu sistema de freios e contrapesos. Portanto, vejam que o Procurador-Geral, ele praticamente ignora, né, o princípio da autonomia funcional para defender o quê? Uma estrutura hierarquizada. E ele não faz isso por ignorância, ele faz isso por conveniência. Ele quer ser chefe, só que promotor e procurador, ainda bem, não tem chefe, apenas no âmbito administrativo. E olhe lá, né? E naquele discurso que você falou, da live, ele fala sobre correção de rumos, ele fala sobre a necessidade que o lavajatismo não perdure, o que é uma declaração essencialmente política, né? E ele usa palavras como bisbilhotice, palavras como chantagem, palavras como extorsão. Ora, se ele identifica esse potencial nas informações armazenadas pela Lava Jato, né, que são de procuradores e de outros membros concursados, por que, no caso dele e da custódia dessas informações estarem sobre ele, essas mesmas suspeitas não são legítimas? Por isso que a gente fala, esse sim é um mecanismo de controle contra a concentração de poder, a autonomia funcional. Então, Caio, por favor. Perdão, Mona Lisa. Atenção com o tempo. Quando eu apareço aqui, vocês precisam lembrar que tem um tempo. Vamos lá, Bruno, por favor. Se o Caio completou. Então, Caio, deixa eu pegar então esse seu gancho para a gente dialogar sobre a autonomia funcional. A autonomia funcional não quer dizer carta branca para fazer qualquer coisa. Claro. O Ministério Público, um procurador, vamos pegar o caso clássico, um procurador que está ali atuando em determinada vara. Ele tem a independência funcional para denunciar quem ele entende que cometeu um crime, se ele acha que tem provas suficientes de materialidade e de autoria. Ou seja, se ele acha que a pessoa cometeu o crime, que foi essa pessoa que cometeu o crime. Mas nem essa independência ela é absoluta. Por exemplo, se ele arquivar determinado caso, o juiz pode mandar isso para uma Câmara de Revisão ou para o Procurador-Geral, no caso do Ministério Público Estadual. Existem vários mecanismos de controle, mecanismos de fiscalização, e isso é natural. A independência funcional quer dizer que ele não vai ser compelido a atuar como promotor de determinada forma ou de outra forma por conta de interesses políticos. Ele vai ser guiado sempre pelo que está ali na lei, mas ele pode sim e deve ser controlado. E eu não acredito, Caio, que eu não quero acreditar que o excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nomeou um procurador-geral da República para destruir a Operação Lava Jato, para desmontar a Operação Lava Jato. Não se trata disso. Se trata de reorganizar, de repensar, porque esse modelo de forças-tarefas precisa ser continuamente repensado, até porque ela costuma ser renovada
caber, Mona Lisa, eu vi você aí. Vamos para os argumentos finais, então, por favor, Caio. Então, só para aproveitar aí o fluxo do debate, eu também espero que o presidente da República não tenha nomeado um procurador-geral para desmantelar a Operação Lava Jato, até porque isso iria na contramão do seu discurso de campanha e configuraria verdadeiro estelionato eleitoral. Independentemente das motivações do presidente da República, e vai saber se ele está orgulhoso ou arrependido da sua nomeação, né? É fato que o procurador-geral ele tem atuado aí com base em interesses um pouco alheios ao interesse público, né, dado o vasto apoio da população ao combate à corrupção. O que a gente vê é que o espírito de advogado do Dr. Aras prevalece sobre o seu espírito de procurador. Então você não vê ele procurando, buscando a justiça. O que a gente vê é um procurador intermediando relações jurídicas, como se tivesse procuração. A minha dúvida é, procuração de quem? Bruno, seus argumentos finais, por favor. Caio, acho que da última vez que o Dr. Aras ainda estava na advocacia, eu e você provavelmente estávamos engatinhando ainda. Ele exerceu muito tempo, doutor. Então não parece que seja essa a questão. Ele exercia ativamente. Ele já é procurador há muito seus tempo argumentos também. finais. Então não parece que seja essa a motivação. Eu acho que realmente, eu acho que eu resgato mais um ponto muito importante da sua fala. Você disse que ninguém foi punido, então isso mostraria uma rigidez da operação. Eu acho que, pelo contrário, isso mostra como nós precisamos melhorar os nossos controles. Eu trouxe aqui num debate, há pouco tempo, alguns exemplos internacionais sobre abusos de procuradores. Nos Estados Unidos, por vazar informações para um jornal, uma procuradora-geral, ela não foi só apenas punida internamente, ela foi demitida e ela foi condenada a 7 anos de prisão, Caio, por vazamentos muito menores, por um vazamento muito mais sutil do que a gente observou. E agora, o procurador da Lava Jato Suíça acabou de pedir demissão por ter feito reuniões fora do processo legal. É esse o nível de sofisticação e moralidade que nos falta. Como eu sinto que esse assunto vai render, obviamente podemos voltar a esse tema se os debatedores concordarem. Por enquanto, boa noite para você, Bruno, e boa noite, Caio. Obrigada. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Excelente Mona Lisa. semana. Boa noite, Caio.